Olá, está no ar mais um Câmara Aberta aqui pela TV Câmara de Itajaí, no canal 9 da Blue TV e também pelo canal da Câmara de Vereadores no YouTube. E hoje nós continuamos a série de entrevistas com o novo secretariado de Volney Morastone. E quem está conosco hoje é o Giovanni Testoni, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda. Secretário, seja bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Olá, Elis, boa tarde a você e a todos os telespectadores da TV Câmara. É um prazer estar aqui para responder você e a todos os questionamentos que vão ser perguntados a mim no dia de hoje. Secretário, antes da gente entrar realmente nas atribuições da sua secretaria, tudo que está planejado nas ações de emprego, renda e desenvolvimento econômico, gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência profissional e principalmente da sua experiência na vida pública. Vamos lá. Na minha experiência profissional, eu sou formado em administração, bacharelado em administração pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. A vida inteira estudei em Itajaí, desde os princípios, Parque Dom Bosco, depois Escola Básica Francisco Paulo Seara no primário, ginasial e científico, que chamava-se à época no Colégio Salesiano, e posteriormente... É peixeiro mesmo. Peixeiro. Bem dizer peixeiro, vim para cá com 4 anos de idade e sou peixeiro. E a faculdade, então, o curso superior na Universidade do Vale do Itajaí, aqui em Itajaí. Já exerceu outros cargos públicos? Não, cargos públicos em si, apenas nas questões relacionadas ao sindicato patronal. Eu ainda exerço a função de presidente do sindicato do Sincombustíveis, que é o Sindicato do Comércio Varejista do Litoral Catarinense de Combustíveis, né, um sindicato forte patronal do estado de Santa Catarina. E a minha vida toda, não pública, mas a minha vida privada foi em cima do setor de combustíveis, né? Essa é a sua primeira experiência, então, na administração do município? Na administração do município, sim, trazendo aí a experiência da vida privada, de muito combater, de muito lutar, e imprimindo aí uma tendência também. E também tem tudo a ver, porque, na verdade, o senhor trabalhava para um sindicato empresarial, que também, por si só, já gera muito emprego, muita renda, e então o senhor deve conhecer bastante dessa área. Conheço bastante. Do que precisa, né? Exatamente. Tenho amigos empresários em diversas áreas do município. Falando da área do combustível, por exemplo, apenas por título de curiosidade, em Santa Catarina, praticamente quase 1/4 da arrecadação do ICMS do estado provém do combustível. É uma das molas mestres também de arrecadação do município de Itajaí. Nós somos um polo de distribuição, temos aqui no Rio do Meio a distribuidora, exato, o pool das companhias de petróleo, né? Itajaí sempre foi uma das características a distribuição do petróleo. Antigamente nós tínhamos através de navio, hoje por polioduto, vindo de Araucária para cá, mas continua sendo uma economia muito forte. E emprego também. E além disso, é uma cidade que tem um entroncamento, não tem só o modal do porto, mas tem muito modal rodoviário que vem para cá também, e isso também faz a economia da cidade girar em relação ao transporte. A nossa cidade ela é privilegiadíssima nas questões de logística. A gente já percebeu isso, inclusive em outras entrevistas que eu pude participar. Nós, além do porto, que temos muito próximos ao aeroporto, temos e as rodovias que cortam o nosso município, tanto o BR-101, BR-470, a própria rodovia que leva a Brusque, ou seja, a nossa cidade ela tem um pulmão logístico muito forte, né? Isso, claro, também reflete aí na questão de transporte. E entrando agora especificamente nas atribuições da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda. Parece que está tudo interligado, mas há características específicas em cada área. Qual o senhor destacaria como um elemento chave que faz essa interligação entre essas áreas? Veja bem, o porto sempre foi uma das grandes molas mestras da economia do nosso município. Mas não só o porto, o nosso rio, a nossa cidade está ligada ao mar, está ligada ao rio. Nós temos a pesca, que é de uma importância fundamental. Já somos e fomos um dos maiores portos pesqueiros do mundo, né? Nas questões, por exemplo, da sardinha ainda continuamos na frente. Somos um porto de empresas de pesca muito forte, somos respeitados no mundo inteiro por esse quesito. Porque hoje todo mundo lembra muito da questão portuária, mas a atividade pesqueira ainda é muito forte aqui em Itajaí. Muito forte e ela não pode deixar de ser ligada a uma das molas mestras da economia do município. Assim como o porto e as questões também de turismo, que também é uma das fortes mentoras econômicas do nosso município, porto e pesca.
O senhor falou aí, hoje nós estamos a pouco mais de 60 dias do governo, né, desse novo governo, e o senhor está à frente da secretaria também nesse período. Há poucos dias houve uma apresentação, uma espécie de prestação de contas, né, dos 60 dias do governo, já preparando para esses primeiros 100 dias que os dados serão apresentados no dia 10 de abril, se não me engano. Na sua secretaria, que números mais chamaram a atenção, que metas foram batidas nesse pequeno intervalo de tempo? Rapidamente falando, a secretaria divide-se em 3 diretorias, nenhuma menos importante do que a outra, né? Temos a qualificação de emprego e renda, temos a da economia solidária e temos da indústria e comércio. Nas questões de atendimento propriamente dito de público externo, nós temos o balcão de emprego, que funciona hoje na secretaria, né? E em comparação aos números do ano passado, nós atendemos um pouco mais de 900 pessoas a mais nos meses de janeiro, nos meses de janeiro e fevereiro do que no ano de 2016. Só no mês de janeiro tivemos praticamente 1.180 e poucas pessoas a mais ou novas que passaram pelo balcão daquelas que já haviam sido cadastradas. Isso significa que ou mais pessoas vieram procurar emprego no balcão do emprego, ou seja, saíram do mercado de trabalho, ou pessoas de fora, ou pessoas de fora que estão vindo para Itajaí à procura de emprego, que não estavam ainda cadastradas. E em relação à geração de vagas mesmo, houve também alguma oferta a mais nesse período, ou ainda está estagnada essa questão da geração de novas vagas? Pouquíssima coisa mudou em relação a vagas. Os números de vaga vêm mantendo-se mais ou menos em relação ao ano passado. O que mudou foram o número de empresas. Nós tivemos um acréscimo de vagas em diferentes empresas nessa gestão. Uma diversificação das empresas que estavam procurando, colocando vagas em oferta. Exatamente. E vamos colocar assim, hoje, né, o balcão de empregos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda é a menina dos olhos da Secretaria? Eu não poderia dizer que ela é a menina dos olhos da Secretaria. Ela é um braço extremamente importante porque nós lidamos com a angústia das pessoas que vêm à procura de emprego. Isso por si só já tem a sua importância devida. Eu ainda brinco com o prefeito que nós deveríamos pegar grupo de pessoas que estão empregadas, não só no município, mas em empresas e insatisfeitas com seus empregos e deixá-las sentadas lá durante 1h30 na segunda-feira para ver a fila de pessoas que vêm à procura de emprego. Eu tenho certeza que elas vão dedicar-se mais ao emprego que possuem, vão trabalhar com mais afinco, porque a gente vê a angústia das pessoas que vêm à procura de emprego. São pessoas de todos os níveis, e não falo assim só das camadas populares, nós temos aí empregos de diversos tipos lá que são oferecidos, né? Inclusive algumas vagas com dificuldade de preenchimento, e que nós estamos tentando fazer um trabalho diferente nessa gestão, né, para poder identificar essas vagas, identificar, quem sabe, no recolhimento de currículos, para determinar um número de pessoas que possam, quem sabe, preencher essas vagas em algumas empresas. E, secretário, assim, como é que funciona essa parceria da Prefeitura, Cine e os empresários de Itajaí exatamente na colocação da oferta dessas vagas? Como é que se dá isso? A empresa procura diretamente a Prefeitura, vocês fazem um levantamento, fazem um contato com a empresa, ou isso é passado tudo por meio do Cine? Não, o Cine é um sistema nacional, ele é separado do balcão de emprego do município. O município tem o seu balcão de emprego, ele é o Cine do município, digamos assim, né? Nós temos contato, nós temos lá diretores e funcionários, e contato direto com as empresas, inclusive também com as empresas de RH, nós chamamos assim de caçadores de vagas, né? Eu apelidei meus funcionários lá, esses dois que eu coloquei para vocês, de caçadores de vagas. Nós estamos diretamente ligando para várias empresas que costumeiramente há uma rotatividade maior de funcionários na busca de vagas novas, né? Porque o mercado, nós precisamos oferecer mais vagas, nós precisamos a busca de mais vagas. Temos também um contato, estamos tentando e criando um novo modelo de uma mala direta com os CNPJs de Itajaí e também com os pequenos CNPJ, porque pequenas vagas e vagas no comércio em geral ou nas microempresas... É bastante número de ofertas, mas elas estão pulverizadas. Às vezes não há uma centralidade para a pessoa saber que pode procurar aquela vaga. Isso, e elas não estão sendo divulgadas, a pessoa procura próxima dela, a empresa procura próxima e deixa, às vezes, de encontrar uma pessoa mais qualificada se anunciar no balcão de emprego. E como é que faz?
No caso, o senhor falou que o senhor tem esses buscadores de vagas, né, caçadores de vagas. Mas a empresa tem alguma vantagem? É cobrado algum adicional, alguma contrapartida da empresa para a prefeitura fazer esse fornecimento ou não? Muito boa pergunta. Não há custo absolutamente nenhum para as empresas. Muito melhor, então, colocar no balcão de empregos, colocar numa agência de empregos, por exemplo. Exatamente, que ela teria que pagar alguma coisa. O balcão de emprego é totalmente gratuito a todas as empresas. A empresa pode passar por e-mail para a secretaria, né, está disponível inclusive no site da prefeitura. Ela pode passar por e-mail ou pode passar por telefone, falando com um dos nossos funcionários. Ela pode ligar para lá e dizer que vaga está disponível. Inclusive, na vaga oferecida pode ser falado em horas trabalhadas, o tipo de serviço, a remuneração que a pessoa poderá ganhar, o auxílio que ela poderá ganhar. Isso tudo desperta nas pessoas a procura por aquela vaga ou não. Quanto mais informações a empresa passar para o balcão, mais chance de obter uma pessoa qualificada para receber ela terá. Tá, assim, só para a gente encerrar esse bloco, nosso tempo já está se esgotando, mas rapidamente, então, assim, mas vocês não têm no corpo técnico de vocês, digamos assim, psicólogos ou pessoas que sejam especializadas em RH, não é feita apenas uma disponibilização de vagas, não é feito o recrutamento, isso fica por conta da empresa. Isso, a gente chama de encaminhamento, né? Hoje a Secretaria já está fazendo um trabalho um pouquinho diferente, já abrimos a Secretaria para 2 ou 3 empresas que já utilizaram o espaço da Secretaria para fazer lá o seu recrutamento. Trazem as pessoas de RH para fazer lá dentro e assim já obtém ali, quem sabe naquele dia já sai a vaga preenchida. Secretário, a gente tem muito assunto ainda para tratar, mas precisamos fazer um intervalo e a gente volta na sequência. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Olá, estamos de volta aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Itajaí, Giovanni Testoni. Secretário, agora há pouco a gente começou a falar sobre algumas das atividades mais que impulsionam a economia da cidade. Mas a economia como um todo, o país, enfim, né, está passando por uma crise. Já existe algum planejamento da SDR para enfrentamento dessa crise aqui em Itajaí, para que ela pelo menos não se aprofunde? Já. A Secretaria vem fazendo visitas constantes a pequenos, médios e grandes empresários da cidade. Nós estamos aproximando o poder municipal, né, dessas empresas. Digamos assim, o papel do poder municipal é não criar facilidade, mas ele não criar dificuldades para que as empresas possam assumir o seu papel na economia e trazer aí aquilo que a gente precisa, que é recursos econômicos, é emprego, é renda, né, para o município, para o nosso estado. Então, assim, nós estamos trabalhando muito, correndo muito, visitando muitos empresários, nos colocando à disposição para que as coisas possam fluir e fluir melhor para Itajaí. E como é que está essa questão do número de pessoas que vêm a Itajaí em busca exatamente de uma oportunidade? Nos últimos anos houve um crescimento muito grande. Esse crescimento agora estagnou? Como é que está? Exatamente. Itajaí cresceu na onda do que também cresceu o Brasil, né, na última década. Nós não podíamos ser diferente, mas uma cidade economicamente muito forte. Chegamos, inclusive, a assumir o PIB do Estado na questão de arrecadação, né? Por 2 anos consecutivos, Exatamente. Né? Hoje, como todas as cidades, também sofremos com a crise econômica. Itajaí, como comentei no começo, ela tem uma grande vantagem, que nós temos um berço logístico e de questões
de trânsito por porto, por aeroporto, por rodovias, por proximidades estratégicas de diversos polos industriais do Estado e de fora dele, que nos facilita, inclusive, a absorção e a aproximação de grandes empreendimentos para Itajaí. Então eu vejo que Itajaí, na contramão, na direção, tende, com muito trabalho e muita força de vontade, voltar a crescer e voltar a ser a força que é e sempre foi economicamente, não só para a nossa micro-região, mas também para todo o estado catarinense. Com relação ao atrativo de novas empresas, há algum projeto da Prefeitura, da Secretaria, em relação a dar algum benefício para algum empresariado que queira se estabelecer aqui, algum tipo de empresa específico? Por exemplo, no futuro Centro de Inovação? Sim, boa pergunta. A Inova Anfri, que é o Centro de Inovação, que é um projeto já que vem há anos sendo elaborado e já em fase de execução, até com o Centro Tecnológico que está sendo levantado lá, está em fase de, acho que este ano vamos ter posse do prédio do Centro de Inovação Tecnológico, lá na zona industrial. Pelo menos já assinaram a ordem de serviço para construir, né? Não, ele já está na quinta laje, eu acho que até novembro, porque a visita que eu estive pessoalmente, inclusive com o prefeito, visitando o local, acho que até novembro a gente consegue que ele esteja pronto e apto a funcionar, onde teremos incubadoras, onde teremos startups de empresas, não só na área de tecnologia, mas também muita coisa ligada à universidade, né? E isso nos faz sair na frente de muitos outros municípios, né, na questão da inovação e da criação de novas empresas. Também por consequência também de novos postos de trabalho. Exatamente, importantíssimo, porque o que precisamos não só da manutenção dos postos de trabalho que aqui temos, que essa é uma das lutas desse governo, porque não é só importante você trazer... Criar mais, mas é importante manter também os que tem. A gente luta com muita força para manter aqui os que tem e ativos, né, as empresas que aqui temos no momento. Então, assim, com relação ao Inova Anfri, vocês têm já um planejamento para fazer o atrativo dessas empresas que podem se estabelecer ao longo do Parque de Inovação? Sim, temos, já é um projeto que vem sendo tocado não só pela Secretaria, mas envolvendo também outras secretarias do município, né? Sozinho, essa é uma característica do governo Volney, é a união das forças, a união do grupo de trabalho, né? As secretarias vêm trabalhando em conjunto para que isso torne-se uma realidade cada vez mais próxima das empresas e do cidadão itajaiense. E até o senhor falou em trabalhar em conjunto. No primeiro bloco, o senhor até havia comentado, meio por cima, para fazer qualificação profissional. Isso está sendo já pensado em cursos relativos à Fundação de Apoio de apoio administrativo governamental, que é a FEAP, que é também uma escola de governo. Ela também está pensando em fazer alguma coisa nesse sentido, quer dizer, de preparar os corpos técnicos, as pessoas para o mercado de trabalho? Sim, isso inclusive no dia de ontem eu estive em contato com a FEAP. Nós estamos fazendo um levantamento do tipo de vaga, do que mais é procurado dentro da nossa secretaria, aquilo que mais é ofertado e procurado, para que nós tenhamos, que a FEAP possa produzir um curso profissionalizante em que aproxime melhor as pessoas dessas vagas. Que na hora que, por exemplo, elas puderem frequentar ou dar uma entrevista de uma vaga, inclusive a secretaria, nós estamos fazendo dentro da secretaria, do próprio CDR, que é do Emprego e Renda, estamos uma série de palestras, começamos a ensinar a como fazer o currículo, agora estamos ensinando a como participar de uma entrevista, porque nós estamos percebendo que muitas pessoas deixam de obter uma vaga de emprego por timidez, por não preencherem corretamente o seu currículo e por não terem um treinamento prévio preparativo para aquela profissão. Então, nós estamos em contato com a FEAP para mudar um pouco esse discurso e criarmos uma vertente nova em que as pessoas possam estar mais preparadas para o mercado de trabalho. E isso o senhor está falando assim, hoje em relação às empresas já estabelecidas que mais procuram vagas e as vagas mais procuradas. Exatamente. Mas isso também vai ser estendido, no caso, quando vier a ser realmente implantado, estiver em funcionamento, o Centro de Inovação. Inclusive, a Lei 065 do município, que é a lei de incentivo que você me perguntou no começo, se há algum incentivo, um dos incentivos é a questão do município ceder a FEAP para treinamento desses funcionários dessas novas empresas, ou das empresas já aqui subestabelecidas. Que bom, isso é muito bom. E em que relação, assim, a gente começou o bloco falando de crise e já estamos numa pauta totalmente positiva. Mas não querendo ser estraga-prazeres, eu gostaria de falar do Porto.
Porto, todo mundo sabe que é a mola mestra, é uma das molas fortes, talvez a mais forte aqui de Itajaí. Como fazer para manter essas empresas todas que foram ligadas à atividade portuária, que se estabeleceram desde 2008 para cá, quando começou a crescer o porto novamente? Como fazer para manter essas empresas aqui se o porto está, digamos assim, hoje com sérias dificuldades para manter as suas atividades? A gente sabe do esforço do governo para que o porto não pare, que realmente a municipalização tenha efeitos positivos. Vocês também estão nessa jornada em busca do fortalecimento do porto? Bastante. Você pode ver que o prefeito Moreira Brastoni é incansável nesse quesito. Ele já esteve em Brasília mais de uma vez em relação ao porto, tem conversado direto com o superintendente Marcelo Salles, que também está à procura do mais rápido possível das soluções para o nosso porto. O nosso porto, na verdade, ele precisa tornar-se competitivo novamente. Para isso, nós temos algumas ações que vêm sendo trabalhadas a nível não só econômicas, mas também políticas, que é a questão da própria renovação contratual da APM Terminals, que é hoje quem ocupa ali o nosso berço 1 e 2, e inclusive com valores a montante maior do que a própria empresa havia inicialmente falado. Nós estamos correndo atrás disso, o prefeito e como eu falei, incansável na procura disso. E está colocando, pelo que eu sei, é um esforço do governo todo, quer dizer, num pool de secretarias. Exatamente. Trabalhando com o mesmo objetivo. E nas questões do berço 3 e 4, que o berço 3 praticamente pronto, acho que devemos talvez entregar no final desse ano, e o berço 4 que entregando o Porto de Itajaí começa a operar novamente com 4 berços, e aí quem sabe podemos operar o berço 3 e 4 para outro tipo de cargas, aumentando significativamente o poder de competitividade do Porto de Itajaí. O Porto de todas as empresas e atividades que são ligadas a essa atividade, não apenas o Porto em si. O Porto em si, a gente fala o Porto, fala apenas do cais. Quem imagina o Porto, imagina apenas o cais. O Porto não é só o cais, toda a área retroportuária, o Porto é muitas empresas ligadas ao Porto, né? A economia, ela se ramifica muito através do Porto. Então, assim, o Porto voltando a respirar, ele sendo competitivo novamente aos olhos dessas empresas, não tenha dúvida que a cidade toda começa a capilarizar e novamente a respirar com áreas diferentes. Eu tenho certeza que nós vamos em busca disso, nós estamos lutando para isso. E se Deus quiser e Ele há de querer, nós vamos conseguir transformar de novo a economia de Itajaí na questão portuária. Não esquecendo de todas as outras, o que é mais importante, que o município não depende também exclusivamente do porto. Nós temos que pensar em todo o resto. A cidade vem crescendo muito. Nós temos que pensar no... O setor de serviços é muito forte relacionado a isso, né? Exatamente. A cidade cresce vertiginosamente de um outro lado, não só na questão portuária. Itajaí vem melhorando a questão hoteleira, a questão das festas. Vamos ter novamente a Volvo Ocean Race, exatamente, que foi uma conquista do nosso município, da administração atual, né, que foi e brigou e apresentou e conseguiu vencer outros candidatos no Brasil e volta para Itajaí, será novamente feita aqui. E isso é muito importante a nível de Brasil e a nível internacional. Importante para o turismo também. Mas a gente está com o nosso tempo agora esgotado e no terceiro bloco a gente volta conversando sobre outros modais de desenvolvimento para Itajaí. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Olá, estamos de volta para o último bloco deste Câmara Aberta, que hoje entrevista o secretário de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Itajaí, Giovanni Testoni. Secretário, no bloco anterior a gente terminou falando um pouquinho, o senhor falou de turismo, né? Volvo Ocean Race e tantas outras coisas. É importante também diversificar a economia da cidade para a questão do turismo. E também não apenas esse turismo náutico ou turismo de verão, mas como também o turismo de negócios, importantíssimo. Feiras e tudo mais. Exatamente. Itajaí, por ser uma cidade economicamente tão ativa,
precisamos colocá-la no calendário das feiras de negócio. Vamos desenvolver projetos junto com a Secretaria de Cultura, que está extremamente dinâmica nesse começo de ano, com a Secretaria de Turismo e com as secretarias afins na questão econômica. Precisamos colocar Itajaí num calendário o mais breve possível das feiras econômicas. Temos tudo para isso. O local é maravilhoso, os acessos são excelentes, a rede hoteleira está crescendo bem. Então, assim, temos tudo, não nos falta nada, nos falta muita vontade e brigar para que isso aconteça. E planejamento, né, para fazer com que as coisas aconteçam. Planejamento, aliás, é fundamental para absolutamente tudo que se faz nesse governo. Não só nesse, eu acho que em todos os outros. Temos que planejar. Planejar e executar, na verdade, né? E com relação agora a um terceiro eixo, que é da sua secretaria, que é a geração de renda. Vamos falar, assim, daquela renda mais básica, daquela renda mais baixa, economia solidária. Como é que a economia solidária, hoje ela se desenvolve, ela tem aí centenas de cooperativas, de artesãos e tudo mais, mas além da questão do artesanato, há uma série de atividades que podem ser feitas de maneira cooperativa e solidária. Pode. Veja, a economia solidária em Itajaí, e para minha surpresa, eu já a conhecia, mas não conhecia a fundo. Sendo uma das pastas da minha secretaria, da secretaria que estou ocupando, eu tive o prazer de estar de perto na economia solidária e já posso dizer que sou um apaixonado pela economia solidária. O Vonei Morastoni, o prefeito, tem olhos muito especiais para as questões sociais. O CEPES, que é o Centro Público de Economia Solidária, foi ele quem criou na sua gestão anterior. E hoje tem lá o nosso ex-vereador, Giovanni Félix, que está lá na diretoria, está na diretoria da minha secretaria, cuidando da economia solidária. Exatamente. Seu xará. Meu xará Giovanni. Aliás, pessoa fenomenal, fantástica, faz um trabalho maravilhoso. E fiquei conhecendo o trabalho da economia solidária CEPES em Itajaí. Assim, nós somos estamos entre as 10 melhores economias solidárias do Brasil. Somos exemplo de economia solidária. Ela é autogestionável, de autogestão em Itajaí, inclusive. Consegue manter-se por si só, diversificada. Temos trabalhos, não só de artesãos, mas trabalhos da comunidade, trabalhos de cabeleireira, trabalho de costureira, curso de costura. Ou seja, para as pessoas que não têm renda ou que têm uma renda muito baixa, é um caminho para que talvez não vá bater na porta do emprego formal, mas que consiga se desenvolver e ter realmente uma geração de renda. Exatamente, e tirar bastante amparo nisso. Né? O Poder Municipal, o CEPES, o pessoal da Economia Solidária vai atendê-lo muito bem, essa pessoa que tiver vontade e que tem aptidão para isso. Vai ser recebida muito bem e terá oportunidade de desenvolver o seu trabalho em forma de cooperativa, que é muito bacana, né? Uhum. Porque isso gera o bem-estar e a economia para todos, na verdade. E com relação assim à formalização, hoje existem, né, com essa crise toda econômica pelo qual o país atravessa, muitas pessoas estão no mercado informal de trabalho. Ele faz pão para vender, ele faz calçados e sai para vender, faz a sua... Enfim, tenta sobreviver da melhor forma. Como fazer para que essas pessoas que são também geradoras de renda possam estar formalmente inseridas? Há algum programa nesse sentido? Não é que há um programa, existe já o MEI. O MEI, que é o microempreendedor individual, né? Existe o balcão do empreendedor dentro do município, onde essa pessoa pode fazer o seu cadastro e tornar-se um microempreendedor. O que a gente começou a perceber neste governo, é a pouca divulgação para tirar essa pessoa da informalidade. Então, será feito neste governo uma campanha para que a gente tire as pessoas da informalidade e mostre a elas que não é... Não é só para ela pagar imposto, muito pelo contrário. Ela se proteger. O imposto, inclusive, ele é... Na questão da MEI, ele é muito pequenininho, ele é muito baixo. Mas todo o benefício que trará para a própria pessoa, saindo da informalidade e vindo a ser um empresário, um microempreendedor, no seu futuro, para a sua aposentadoria, para as questões de atendimento de saúde e tudo mais, ele vai se tornar um cidadão efetivamente empresário, mesmo que seja da sua própria empresa, individualmente falando. É muito importante. Faremos uma campanha publicitária, inclusive, para tirar as pessoas da informalidade e trazê-las para o microempreendedor. Porque é bom para os dois lados. É bom para a pessoa que vai ter as garantias, pelo menos as garantias de aposentadoria, e também é bom para o município, que mesmo que seja pouco, ele vai saber que aquela pessoa está contribuindo para os números do município e também para o ISS. E veja bem, uma pessoa que está na informalidade, para os números do município, ela parece estar desempregada. Ela estando na formalidade, ela estando contribuindo,
mesmo que seja como microempreendedor, ela sai da formalidade e passa a ser um posto de trabalho, passa a ser um empresário. Isso melhora muito os números do município. Nós precisamos conscientizar essas pessoas. Traz mais dignidade para as pessoas. Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa fundamental. Dignidade no seu próprio trabalho, ser reconhecido pelo seu trabalho, isso é fundamental. E com relação, o senhor falava agora há pouco, né, dessa questão de fazer essa campanha para a formalização. Entre as atividades todas da Secretaria, vocês têm também outras questões a levantar, por exemplo, para diversificar a economia? Tem algum projeto de internacionalização? Que projeto é esse? Tem. Esse é um projeto que vem caminhando, digamos assim, ainda a passos lentos, devagar, mas que tende a tornar-se uma realidade bem próxima. Itajaí, nós já temos, inclusive, 2 cidades co-irmãs fora do Brasil, que são irmãs de Itajaí. E nós estamos num projeto... Na Ásia, né? Isso, Japão e China. Isso. Nós estamos já com um documento em mãos, que será levado ao prefeito, estamos traduzindo o documento, para transformar Itajaí também numa cidade co-irmã de uma outra cidade na América do Norte. Então, assim, em breve, espero que consigamos transformar isso em realidade. Secretário, explica para mim que vantagem se tem nisso? Como é que isso funciona? Conseguir esse título de cidade co-irmã, no que isso nos beneficia em questão de geração de trabalho e de renda? Primeiramente, as vantagens, só existe vantagem, não existe desvantagem. Porque nós estamos fazendo uma parceria, vamos chamar assim de parceria, uma cidade co-irmã com uma cidade de primeiro mundo, uma cidade extremamente avançada. Facilita o intercâmbio? Facilita o intercâmbio de informações, inclusive empresariais, informações governamentais. Nós poderemos abrir portas para que pessoas daqui, empresas daqui, possam, por exemplo, levar seus produtos para lá. Podemos abrir portas internacionais, podemos fazer que essa comunidade empresarial entre os municípios avance cada vez mais, não só as questões governamentais, mas principalmente também... Isso que é bom para a economia da cidade. Exatamente. Muito importante abrir portas. Abrir portas sempre é importante. E, no caso, aí, por exemplo, vamos explicar para a pessoa que está nos vendo. Um exemplo bem prático disso. Uma empresa aqui conseguindo entrar, digamos, numa cidade da América do Norte com mais facilidade, ela pode aumentar a sua produção e gerando novos espaços de trabalho. Com certeza. O produto dela tendo, por exemplo, alcançando essa cidade, essas empresas no exterior alcançando o objetivo de chegar até lá e se mostrou o interesse das pessoas de lá em levar esse produto, obviamente aumenta a produção aqui, aumenta o número de empregos. Isso é instantâneo, digamos assim. Porque às vezes a gente fala, né, internacionalização, as pessoas às vezes podem não compreender o que isso gera diretamente, né? Por isso que a gente tem que explicar. E é importante que a gente tire Itajaí só de Itajaí. Nós temos que levar Itajaí para o Brasil e para o mundo. Itajaí é uma cidade totalmente internacional. Precisamos levar cada vez mais o nome de Itajaí para fora dos seus 4 cantos. Com certeza. Para a gente encerrar, né, nosso papo está tão bom que passa voando. Secretário, assim, só para a gente falar para as pessoas, como é que faz, se quiser, concorrer a uma vaga no balcão de empregos? O que ela tem que fazer? Onde que tem que ir? Horário de funcionamento? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda fica atrás do Teatro Municipal que nós temos. Né? Ali na Fazenda. Na bairro da Fazenda, exatamente. Bem pertinho do terminal de ônibus. Isso. As pessoas podem, inclusive, ir até o terminal de ônibus e ir a pé, que é muito pertinho. O telefone é 3246-1190. 3246-1190. 1190. E o e-mail é balcãodoemprego@itajaí.sc.gov.br. Tem que levar documento? O que tem que fazer? A pessoa que ela quer escolher uma vaga de emprego, ela tem que estar de posse do seu CPF e escolher a vaga e vai até o balcão para receber o encaminhamento. Mas se ela puder levar um currículo junto e passar por um do nosso funcionário do balcão, na parte interna... Leva carteira de trabalho, quem tem já exatamente, para ele poder segurar o currículo e assim que a gente tiver a oportunidade de estreitar as relações entre empresa e pessoas, nós o faremos com o maior prazer. É importante que as pessoas venham conhecer o balcão de emprego, muita gente circula por lá, muita gente circula inclusive várias vezes e reclama da boa sorte de não ter conseguido emprego, mas aí eu digo assim, há emprego para muita gente e nós temos que ajudar as pessoas a acharem um emprego de acordo com as características de cada uma. Essa é uma das grandes funções da Secretaria. E que atenda também aos empresários ao que ele precisa. Exatamente.
Secretário, olha, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e esteja à vontade para sempre divulgar as ações da Secretaria. Eu agradeço a você, agradeço a todos e colocamos na Secretaria à disposição de todos, aos senhores vereadores e à população. Se quiserem conhecer, estamos sempre de portas abertas. Não precisa marcar horário, é só bater lá na porta e entrar. Muito obrigado. Eu que agradeço, secretário. E agradeço você também pela companhia e até o próximo Câmara Aberta.